Notícias para você da capital federal, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que o Brasil deve cuidar melhor dos seus ex-presidentes. Quem traz mais detalhes para a gente dessa declaração de Lira é a Janaína Camelo. Agora, a Janaína, Lira disse isso quando foi questionado sobre justamente essas acusações que pesam sobre Jair Bolsonaro, certo? Isso mesmo, Lívia. Ele disse isso usando também como argumento que todos os ex-presidentes já foram alvo de algum tipo aí de investigação judicial. Bom, Lira, ele estava participando quando ele deu essa declaração de um evento da inauguração da nova sede do Progressistas, que aconteceu ontem em São Paulo, né? E ele foi questionado pelos jornalistas sobre as acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse esquema de desvio e venda ilegal de joias presenteadas ao governo brasileiro. E aí Lira disse exatamente o seguinte, ele disse assim: eu acho que o Brasil, de uma maneira em geral, tem que cuidar melhor dos seus ex-presidentes. E ele cita os ex-presidentes que já foram alvo de investigação e diz que deve haver uma legislação que dê, nas palavras dele, uma qualidade de vida a qualquer um que deixa a presidência da República. E aí, diante dessa resposta, os jornalistas perguntaram, então, quais tipos de cuidados seriam esses. E aí ele disse o seguinte, que um ex-chefe de Estado, qualquer um ex-chefe de Estado, deve ser tratado como uma instituição, Lívia. Ok, Janaína Camelo, muito obrigada pelas informações. Você segue acompanhando os destaques de Brasília e qualquer coisa é só nos acionar. Vamos a mais análises para você aqui no Jornal da Manhã. Começo com a Amanda Klein. Amanda, me pareceu um pouco difícil de entender qual é a real opinião do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em relação a todas essas movimentações e acusações que pesam sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele teve essa resposta talvez um pouco evasiva, os jornalistas tentaram tirar de Lira uma informação um pouco mais assertiva. Queria te ouvir, o que você acredita que Lira está pensando de todas essas acusações que pesam sobre Jair Bolsonaro, hein? Seu áudio, por gentileza, Amanda. Desculpa, a gente tem que lembrar que até ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, vestia a camisa de Jair Bolsonaro. Ele era presidente da Câmara, mas também era um apoiador muito próximo. Ele esteve no lançamento da candidatura do presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro, no palco, vestindo a camisa Bolsonaro 2022. Então, até o momento de vitória de Lula, Arthur Lira era um bolsonarista, em que pese lembrarmos também que ele foi a primeira autoridade da República no Brasil a reconhecer a eleição de 2022, a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, e isso foi de fundamental importância para a manutenção da democracia, porque o que tem sido revelado nos últimos dias, inclusive a investigação, os mandatos de prisão, de busca e apreensão que estão nas ruas hoje no Distrito Federal, prendendo a cúpula da PM do Distrito Federal, já estou com a decisão aqui do ministro Alexandre de Moraes, que reproduz os áudios e as conversas que eram trocadas por esses militares da alta cúpula da PM, é de arrepiar. Nós ficamos à beira do abismo do golpe, porque a alta cúpula da PM estava trocando mensagens, colocando em xeque, em dúvida, as eleições de 2022, falando sobre o artigo 142, sobre golpe de Estado, sobre intervenção das Forças Armadas. Essas mensagens eram trocadas por quem tem o dever de nos defender e cumprir a Constituição. Aliás, esse mesmo dever tem presidente da República e ex-presidente da República, principalmente esses altos cargos. Então, não faz o menor sentido dizer que essas pessoas devem ser tratadas como instituições e não como cidadãos. Elas são cidadãos como qualquer um de nós e tem que obedecer à lei e tem que obedecer à Constituição. Se praticaram crimes e se ficar provado que praticaram crimes, lógico, respeitando o devido processo legal, essas pessoas têm que ser punidas, não importa que cargo ocupam ou ocuparam. Bom, Beraldo, é uma declaração curiosa, mas ele entende que é preciso diferenciar ex-presidentes de qualquer outros envolvidos em denúncias ou não? Como é que a gente pode ler essa declaração? Na verdade, tinha que ser o inverso, né? Não é que o Brasil precisa cuidar melhor dos seus ex-presidentes. Os ex-presidentes é que precisam cuidar melhor do Brasil. Se a gente observar tudo que aconteceu durante o governo Lula, com os escândalos
do Mensalão primeiro, depois o Petrolão, que alcançou também o mandato de Lula, depois vem Dilma Rousseff, que sofreu um processo de impeachment de tão mal que cuidou do Brasil. E aí a gente teve Jair Bolsonaro, que teve a grande oportunidade de consolidar um governo de direita que entregasse à população brasileira caminhos sólidos de prosperidade, de progresso, para poder vencer os inúmeros desafios que estão aí diante do Brasil, no saneamento, na educação, em tantas outras áreas. Mas aí a gente vê agora que havia ali uma perda de energia e de tempo muito grande com assuntos absolutamente irrelevantes diante da oportunidade que se tinha ali nas mãos. E aí tivemos o resultado visto nas últimas eleições. A direita sai do poder e dá espaço novamente para Lula, apesar de tudo que aconteceu, voltar ao poder. É de se esperar que Lula cuide melhor do Brasil dessa vez? A gente está vendo que não, ele está fechado ali na sua redoma, ele e Janja, e o Brasil está aí praticamente à deriva, dependendo 100% do próprio Arthur Lira e do Congresso Nacional.